A palavra religião guarda sua origem no processo de religação religare, ou reencontro do homem com a divindade, da qual esta separada. Mas será que poderíamos considerar o satanismo, sendo a ideologia imanente, materialista, hedonista e mesmo ateia que é, como sendo uma forma genuína de religião? Um pouco de atenção nos princípios fundamentais de nossa linha de pensamento revelará, ainda que para surpresa dos mais conservador, que o satanismo é sim em sua essência uma forma genuína de religião, talvez a única religião verdadeiramente antimetafísica de que se tenha notícia. Para se compreender esse ponto é de suma importância uma definição correta sobre os dois arquétipos fundamentais do satanismo moderno, Satã e Baphomet. Baphomet é o símbolo máximo do absoluto, o Deus que precede toda a luz e toda a treva. Baphomet é a complexidade da vida e ainda assim mergulhado em si mesmo não é de forma alguma responsável por ela. É o caminho sem destino, porque não há destino além dele. Esta além de qualquer definição, incluindo as encontradas nesse audio, está além da luz e das trevas, do bem e do mal, porque é absoluto. Está além do tempo porque preenche por completo estas abstrações humanas. Não necessita de espaço, pois o preenche por completo. E não há e nem haverá nada que seja realmente separado de Baphomet. Baphomet não é tampouco um Deus metafísico. É o único Deus imanente, qualquer que seja seu nome. É o único Deus que pode ser experimentado, mesmo permanecendo em essência eternamente oculto. É o vento que sopra e o solo onde pisa, são seus fios de cabelos, suas células, são os núcleos das galáxias e as próprias galáxias, é dança cósmica das constelações e das galáxias, é todo em toda parte, é o Deus secreto imanente dos Templários, a representação do cosmos e do infinito. É macho e fêmea, Yin e Yang, Shazad e Gebura. Baphomet não só é a androginia resultante da união dos opostos como é a essência anterior a qualquer divisão. É aquele que antes de tudo é, sendo portanto cabalisticamente idêntico ao Ein Sof. Baphomet é, portanto a nossa tentativa falha mais válida, de nomear o insondável. Todos os deuses, assim como todas as coisas nascem e morrem no ventre eterno de Baphomet, e aqui que chegamos ao segundo arquétipo essencial ao satanismo, o próprio Satã. De Baphomet surgem e para lá retornam todas as coisas, sendo que a primeira manifestação é Saita ou Sete. Satã é portanto a rebeldia que se desprende do todo, o poder é a manifestação do ser frente à imensidão do cosmos. Satã, é claro, é uma figura mitológica riquíssima, e possui outras fantásticas minúcias, mas no escopo de nosso objetivo, nos limitamos a dizer que este é o ícone máximo da autodeificação e acima de tudo o símbolo do indivíduo. Satã é um microcosmo que vive, morre e renasce incostáveis vezes no ventre do grande dragão da existência, sendo assim a representação mitológica da consciência isolada do ser humano. Grosso modo, poderíamos dizer que Baphomet é a representação do Logos e Satã a representação do Self. São as duas polaridades da existência da qual a união é a preocupação de todo o misticismo. Baphomet é Gaia enquanto Satã é Cernunnos. Satã é Jesus e Baphomet é Cristo. Satã é Siddhartha e Baphomet é Bida. Satã é Adi e Baphomet é Nu. Satã é T e Baphomet o Tal. Baphomet é o hexagrama, Satã é pentagrama. Baphomet é o macrocosmo, Satã é microcosmo. Satã é Kia, Baphomet é Jesus. Usando nosso jargão moderno, poderíamos arriscar dizer que Baphomet é as leis que regem o DNA, enquanto que Satã é nosso sistema nervoso central. Assim, como qualquer outra religião, o satanismo reconhece a separação do homem e do todo. Nas religiões sozerianas, o ser humano tornou-se ciente de sua separação com o universo e refugiou-se em devaneios metafísicos, tornando-se mais distante da articulação com o Logos do que se tivesse escolhido uma das duas polaridades já descritas. Em último plano, não existe diferença nenhuma entre uma mosca, o ser humano, ou mesmo uma lasca de pedra, pois estão todos imersos no todo que é Baphomet. No entanto, é somente com o pensamento humano e a formação do ego que acontece uma ruptura entre o todo e a parte. Esta ruptura existe na verdade somente para o próprio ego e no próprio pensamento e nada mais é do que uma grande ilusão. Os místicos de toda a humanidade acreditavam que é pela destruição deste ego que se retoma a união com o cosmos, mesmo Crowley advogava o assassinato de Chorozor.
Mas lembremos que Satã é só uma manifestação de Baphomet. Matar Satã é preocupar-se em demasia com uma ilusão. Buscar destruir o ego é confirmar sua existência. Assassinar a ilusão do ego é na verdade tomar a coroa da ilusão para si mesmo. Outra saída, esta mais usada pelo caminho da mão direita, é o abandono da vida egoica, ignorando-se sua individualidade em busca de um bem supremo. Mas este é ainda um processo de auto-engano e em última instância não muda em nada a existência do ego, que permanece lá, ainda que reprimido. No satanismo a iluminação é de fato obtida, não pelo assassinato ou negligência da ilusão, mas pela plena articulação com a mesma. Vive-se a ilusão e assim a transcende, pois o próprio ego está dentro do todo. Satã beija a face de Baphomet e atinge a sua essência primordial. Em sua dança Satã ainda é Satã, e Baphomet ainda é Baphomet. Por isso mesmo, em sintonia com o infinito, o indivíduo continua a ter seus próprios objetivos e pensamentos. Este é na verdade o grande objetivo oculto do satanismo e acontece sem contradições aos ideais materialistas e ateus que descobrimos em nossos primeiros estudos. Quando a isto, gostaria de citar o nobre Lord Arima e seu assombroso tomo Satanomicon. Entrar em sinestesia com Baphomet significa dar plena expressão ao self, adquirir o estado de consciência cósmica, tornar-se seu próprio Deus, que é o que o facho na cabeça de bode do símbolo de Baphomet representa. Baphomet desvela a verdadeira face da divindade. A gota não tem a prepotência de falar em nome do todo o oceano nem de comportar-se como tal, mas se reconhece como uma ilusão e entra em sintonia com essa ilusão. Esta é a ponte 9 igual a 0 e me foi revelada por meu dileto irmão em Satã, Betopataka. Toda a obra de LaVey trata dos primeiros passos para o processo de articulação com a Logos a partir da ilusão do ego. Em sua obra, LaVey admite que o ser humano pode ser seu próprio Deus, mas que ainda somente como um outro animal, algumas vezes melhor, mais frequentemente pior do que os outros que caminham de quatro, porque em seu divino desenvolvimento espiritual e intelectual, se tornou o animal mais viciado de todos. LaVey reconhece na mesma sentença o desenvolvimento espiritual e intelectual do homem e sua natureza essencialmente animalesca. E o que em um primeiro momento parece nos ser uma contradição revela-se como uma brilhante chave iniciática. Não há mais diferença agora, então por que se preocupar em eliminar o ego? Esta é uma mensagem importante na era satânica. A união com Baphomet é atingida justamente na vivência plena de Satã. Viver o ego é viver o cosmos e assim transcender qualquer divisão. Não há, portanto, qualquer lógica em querer eliminar a unidade do ser ou a multiplicidade de sua manifestação. 0 é e sempre foi igual a 9, pois todo número é infinito, não há diferença. Conta-se que um homem muito perturbado foi até o mestre Zen, apresentou-se e disse: "Mestre, eu me sinto desesperado, por favor me ajude. Não sei quem eu sou. Sempre lhe ouvi falar sobre o eu superior, nossa verdadeira essência transcendental, e por muitos anos tentei atingir esta realidade profunda, sem nunca ter sucesso. Por favor, mostre-me meu eu verdadeiro." Mas o professor não expressou qualquer reação e ficou olhando para longe, em silêncio, sem dar qualquer resposta. O homem começou a chorar e implorar, mas não havia resposta. Banhado com suas próprias lágrimas, ele virou as costas e começou a se retirar. Neste momento o mestre chamou-o pelo nome, em voz alta. "Sim", replicou o homem, enquanto se virava para fitar o sábio. "Eis o seu verdadeiro eu", disse o mestre. "É somente quando pararmos de nos preocupar tanto em eliminar ou ignorar o ego e passarmos a simplesmente vivê-lo que então transcenderemos qualquer divisão entre o indivíduo e o cosmos." Antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Satã é o ego iluminado articulado à sua verdadeira vontade, que transforma o homem através de sua própria vivência natural em um verdadeiro Deus em comunhão com o universo. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e compartilhem o canal e tenham um bom dia.